E em menos de uma semana após o dia D, a Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou mais 8 casos de sarampo na cidade. As vítimas são crianças com até 6 anos de idade e 3 adultos. Repórter Melissa Alcântara conta os detalhes pra gente. Mel, boa tarde para você. Ao todo, quantos casos já foram contabilizados aí na cidade? Olá, Jéssica, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, até agora são 53 casos confirmados da doença aqui em São José do Rio Preto, em sua maioria crianças já vacinadas. Inclusive, com relação a estas últimas 8 confirmações, em apenas um dos casos, o paciente não tinha recebido a dose da vacina. A gente está aqui com a gerente da Vigilância Epidemiológica para explicar um pouquinho melhor para a gente essa situação. Andréia, boa tarde. Como se explica essa situação das pessoas receberem a vacina e mesmo assim ficarem doentes? Boa tarde. Em relação principalmente ao que a gente pode chamar de falha vacinal. Porque assim, é uma vacina boa, com grande segurança, com uma imunidade de 95%, porém 5% das pessoas que tomarem a vacina ainda têm o risco de não desenvolver imunidade para a doença. O que quer dizer que não vai acontecer algum caso muito grave. Muito provavelmente essas pessoas façam uma resposta, talvez de alguma forma mais leve. Por isso que mesmo assim, a gente continua tendo casos mesmo em pessoas vacinadas. É importante o quê? Que a gente mantenha altas coberturas vacinais, quem não tem vacina procurar a unidade de saúde, para que a gente consiga garantir que esses casos eles sejam cada vez menor esse número de casos, e aí também em relação a essa questão da falha vacinal também. A cobertura aqui em Rio Preto, como ela está e em que ela tem ajudado? Ela está bem, né? Nossa cobertura de 1 ano e 3 meses é em torno de 100%, então nossas crianças elas têm procurado o serviço de saúde, os pais têm levado, porém tem uma ou outra que acaba não tendo a dose da vacina e aí acaba tendo maior risco de desenvolver a doença e o pior é as complicações. Então leva as crianças para tomar a vacina, porque se tiver a doença, estando vacinado, o risco de complicação ainda é bem menor. E aí a cobertura nossa, que a gente fala dos adultos, o Ministério ele não disponibiliza esse número em coberturas, mas a gente sabe que tem um grande contingente de pessoas que ainda não procuraram a vacinação. Então essas pessoas precisam procurar a unidade, tomar a dose da vacina, que de 1 a 29 são 2 doses e de 30 a 59 pelo menos uma dose registrada em carteira de vacina. E lembrando que até sexta-feira a gente está em campanha contra o sarampo. Sim, essa campanha são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que é essa faixa etária que a gente tem o maior número de casos, sim, que são as crianças que têm mais risco de desenvolver complicações. Então o Ministério focou nesse período para realmente a gente resgatar alguma criança que não esteja vacinada. Então é o momento aí dos pais olharem sua carteirinha de vacinação, procurar a unidade e avaliar se a criança precisa ou não tomar a vacina e fazer o procedimento. Agora em novembro vai ter uma nova campanha. Que campanha vai ser essa? De 18 a 30 de novembro vai ser a campanha para adultos, que seriam pessoas de 20 a 29 anos, que também buscando fazer essas 2 doses nessa população. Porque muitos casos no estado de São Paulo viu-se que tem uma incidência maior nessa faixa etária, que é aquilo que eu disse anteriormente, que provavelmente são as pessoas que não se imunizaram no passado, não sabem se tomou vacina, não tiveram a doença porque ela deixou de circular no final da década de 80, e aí, na década de 90, e aí ela não sabe se está vacinada ou não, e está suscetível. Esse que é o pior. Então, esses casos, as pessoas sem uma história de vacina, precisam tomar a vacina urgente. E aí a campanha para essa faixa etária é isso, chamar essa população, embora ela esteja no calendário de rotina, é dar esse alerta para que todo mundo procure sua carteira, procure a unidade que vai estar disponível a vacina para elas. A gente está noticiando aqui mais 8 casos, de repente fica assustado, mas é um número considerado baixo, porque não fosse a cobertura vacinal, você estava explicando que poderia explodir o número de casos, é isso? Sim, porque de um caso de sarampo, se a gente não tem as pessoas no entorno vacinadas, um caso pode gerar mais 20 outros casos. Nesse momento, o que a gente tem visto? De um caso, a gente não tem tido muitos casos secundários, muito pouco caso relacionado com o primeiro surto lá da escola. Então, assim, a gente viu que a vacina, assim, ela contém surtos, contém o aumento de número de casos. Então, um caso ou outro de falha vacinal, ele vai acontecer. Só que a gente não vai ter a propagação na mesma proporção se a pessoa não tivesse tomado a vacina e os comunicantes também não estivessem vacinados. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tá fácil, né, Jéssica? É só tomar a vacina. Exatamente, disse tudo. Obrigada, viu, Mel, pelas informações do bom trabalho.